Olá, meu povo brasileiro que ama direito civil. Estamos começando mais um show do Poderoso Civil, é isso mesmo? Hum, um beijo para todo mundo que está aí ao vivaço acompanhando a gente. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o tema que era para ter sido ontem, né? Responsabilidade civil. Nós vamos estar juntos aí, tá? Falando um pouquinho sobre responsabilidade civil. E aí a gente vai seguir com coisas, família e sucessões nessa reta final. Lembrando que amanhã a gente não tem encontro, tá? De noite, do Roberta de Neve. Amanhã não. A gente tem na sexta 2 encontros, um de manhã e um de noite. Eu tenho que confirmar depois o horário, que eu tô meio maluca, tá? Mas amanhã a gente não tem, porque amanhã à noite estarei eu desempenhando as minhas funções de secretária-geral adjunta e corregedora da OABDF, tá bom? Então, estamos começando mais um A Rádio Gran FM toca pra você. Tananana, tanana, tananana. Agora, começando mais um Direito Civil com Amor, especialmente para você que pretende ser aprovado no exame de ordem, que pretende pegar a sua tão sonhada carteira vermelha, para você que não dorme pensando nessa carteira, para você que não dorme pensando nos honorários advocatícios que virão para rechear a sua conta bancária e te levar para tomar uns bons drinks em Miami, em Dubai ou até mesmo no Camboja, se você preferir. Let's bora, né? Vamos, porque a gente sonha mais. Roberta entregando a idade. Ai, 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 ai. Pras Maldivas. É, ah, me aguarde, me aguarde. Bora. Só de tomar um ali na padaria já tá bom demais. Hum, hum. Todo mundo pode. Eu posso, você pode, todos nós podemos, porque aqui nós somos imparáveis. Então, vamos lá. Um beijo pra todo mundo. Beijo, beijo. Bora, bora. Hoje vai ser mais light, vai ser mais tranquilo, vai ser mais rápido, vai ser mais de boa. Bora falar de responsabilidade civil, nosso episódio de número 5. Hoje, 16. O povo falando que eu sou surfista do asfalto. Eu sou surfista do Lago Paranoá, meu povo. Tá bom? Vamos lá. Meus amigos, olha só. Estamos precisando fazer algumas considerações sobre a parte de responsabilidade civil. Tá bom? Então, olha só. Quando a gente fala, presta atenção, gente. Para de ficar conversando fiado aí, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de responsabilidade jurídica, estamos falando de um gênero que comporta 3 situações. Responsabilidade penal. Nossa, minha cadeira tá horrível. Responsabilidade penal, responsabilidade administrativa e responsabilidade civil, tá? Prof, nesse ponto, a gente tem deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Comprem uma cadeira para a professora Roberta. Vamos lá. Penal, administrativo e civil. Quando alguém pratica um ato
e esse ato gera uma, como é que fala? Esse ato caracteriza um ilícito em alguma dessas esferas do direito, nós vamos observar que haverá uma punição. Se você pratica um ato que é um ato ilícito no mundo do crime, esse ato ilícito no mundo do crime será punido por meio das penas do mundo do crime. Se você tem um ilícito que é um ilícito administrativo, este ato será punido na esfera administrativa. Se você pratica um ato que é considerado um ilícito civil, esse ato vai ser punido aqui no mundo civil por meio da nossa responsabilidade. Se você para pensar que no mundo do crime o povo manda prender, aqui no mundo civil, qual é a pior punição para uma pessoa? Qual é a pior punição para alguém aqui no mundo civil? O bolso. Mexer no bolso da criatura aqui no civil é uma forma de punição. Então, quando a gente tem, olha lá, quando a gente tem a questão de vamos lá. Peraí, gente. Quando a gente vê aqui a questão de penal, a gente tem o ilícito criminal, a gente tem as penas lá no crime, né? Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, essas coisas aí todas, tá? Aí, o que acontece? A gente observa que no administrativo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as penas, aliás, vou botar aqui, ó, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, tem as multas, né? No administrativo, a gente também vai ter a punição administrativa. No crime, a gente tem também a punição. Aqui no crime não, no civil, a gente vai ter a questão da reparação civil. A gente mexe aonde? No dinheiro da criatura. A gente mexe no bolso da criatura, ok? Aí, gente, o que a gente vai observar? A gente vai observar que para a gente ter essa punição aqui no mundo do crime, no mundo civil, a gente tem que ter um ilícito, tá? O que é o ilícito? Olha só. O ilícito, ele é um ato. Esse ilícito, ele pode ser ilícito em qualquer esfera. Esse é fato. Ele pode ser ilícito em qualquer esfera. Agora, quando um ilícito é, ao mesmo tempo, penal, criminal e civil, a gente tem que lembrar da dicção de um artigo muito importante, que é o artigo 935 do Código Civil. Professora, isso quer dizer então que se alguém pratica um ato ilícito, que é ao mesmo tempo ilícito no mundo do crime e ilícito no mundo civil, a gente vai ter uma dupla punição no civil e no crime. Só que você tem que lembrar do artigo 935, que é um artigo muito importante. Ele estabelece que o que acontece no civil fica no civil e o que acontece no crime fica no crime. Por quê? Porque as esferas são independentes. Então, uma pessoa que sofre um ato, né, que é vítima de um ato, que é ao mesmo tempo ensejador de responsabilidade penal e civil, essa pessoa vai ter os dois caminhos traçados, mas esses caminhos não se comunicam. Exemplo,
O adultério é um ilícito que é somente civil, porque ele é rompimento dos deveres do casamento. A gente vai punir aqui no cível, pode ensejar um dano moral, pode ocasionar alguma coisa do tipo. Agora, um crime de roubo, por exemplo, ele pode gerar um ilícito civil e um ilícito criminal. A criatura vai responder no mundo do crime, lá, com as ações penais, que eu não sei nem falar sobre isso, mas também vai responder aqui no cível. Pelo dano ocorrido. Pode ser um dano material, pode haver também um dano moral, não sei, a gente tem que analisar. Mas as esferas são independentes. Só temos um ponto de comunicação. Quando lá no crime fica consignado, provado, que aquela pessoa não foi o autor dos fatos, é óbvio que aqui no cível ele também não terá sido o autor dos fatos. Ou quando lá no crime ficar constatada a falta de materialidade, né? O crime não aconteceu, o fato não aconteceu. Se o fato ficar provado no crime que não aconteceu, é óbvio que aqui no cível também não terá acontecido. Então a gente tem essa regrinha bem básica, tá? Bem tranquila para a gente trabalhar com ela. Lembre-se que lá no direito penal, a gente tem o efeito secundário da sentença penal, que é o efeito civil, digamos assim. E o juiz do crime pode fixar um valor de indenização mínimo a ser trabalhado aqui no cível. Inclusive, para o processo civil, o que a Raquel ensina para vocês? Que a sentença penal condenatória é título executivo judicial para a gente aqui no cível. Você pode pegar a sentença penal lá e executar aqui, tudo bem? Volta lá. Então, as esferas são independentes, tá? As esferas são independentes, beleza. Aí, o que a gente vai observar aqui? Meus amigos, quando a gente fala de ilícito civil, a gente entra dentro daquela história do fato jurídico em sentido estrito, do ato jurídico. Mas observe que para a caracterização da responsabilidade civil, a gente tem que preencher requisitos. Não adianta você bater na porta do juiz e falar, excelência, eu sofri um dano moral. O juiz vai falar, oi? Conte-me mais sobre isso, né? O juiz vai falar para você, conte-me mais sobre isso. Você tem que demonstrar os requisitos. E, prof, pelo amor de Deus, quais são os requisitos que eu tenho que provar? Simples. Muito simples. Olha só. Quando você fala do ilícito, a gente tem aqui a chamada responsabilidade civil. Porém, contudo, todavia, para que essa responsabilidade civil ocasione uma reparação, você tem que comprovar os requisitos. Prof, quais são os requisitos da responsabilidade civil? Gente, o que eu tenho que demonstrar? Conduta humana. O que mais? O dano. Não existe responsabilidade civil sem dano. Responsabilidade civil sem dano é um corpo sem cabeça, é um corpo sem alma, não serve para nada. Nexo de causalidade, que é a ligação entre a conduta e o dano, e, em alguns casos, um elemento que chamamos de culpa. Se você tem a incidência de uma conduta humana, o nexo causal e o dano, você tem uma responsabilidade objetiva. O pilar da responsabilidade objetiva no Código Civil é o artigo 187. Se você tem conduta humana, dano, nexo e culpa, você tem a responsabilidade subjetiva, que o artigo que sustenta é o artigo 186. Quando a gente fala de conduta humana, para ensejar a responsabilidade civil, essa conduta humana tem que ser voluntária e consciente.
É até um tema que vocês estudam bastante lá no mundo do crime, né? A conduta humana tem que ser voluntária e consciente. Inclusive, lá nas aulas de penal, o professor deve falar bastante assim: olha, por exemplo, uma pessoa que olha uma obra de arte e aí, de repente, estoura um vasinho do nariz e ela, atchuf, dá aquele espirro e voa sangue para todo lado na obra de arte e estraga a obra de arte. Essa pessoa não tem como ser responsabilizada, porque isso não é uma conduta voluntária. E essa conduta tem que ser consciente. Então, quando alguém pratica um ato fora da consciência, ou um ato que é involuntário, por exemplo, eu fui ter uma crise de convulsão e eu caí em cima da Vênus de Milos lá no museu. E aí, além de não ter braços, agora ela também não tem pernas, porque eu quebrei as pernas dela. Cruz, né? Deus que me defenderei. Mas você causou um dano, mas não foi um dano voluntário, não foi um dano consciente. O nexo de causalidade, ele é importantíssimo. E agora eu preciso que você preste o máximo de atenção aqui, o máximo de atenção aqui, agora. Olha o caminhão da aprovação. Então, olha só. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de nexo de causalidade, você tem que pensar: eu tenho uma conduta humana, voluntária e consciente, que causou um dano. O nexo de causalidade, atenção agora, é o que liga a conduta e o dano, tá? É o que liga a conduta e o dano. Agora, preste atenção aqui no que eu vou te explicar. Preste atenção aqui no que eu vou te explicar. Eu tenho a conduta humana, voluntária e consciente, e eu tenho dano. Roberta, que dano? Qualquer um. Moral, material, estético. Aliás, nós sabemos que o dano moral e o dano material são cumuláveis, tema que não é novidade. E vamos lá para a fala do advogado. Pasme, excelência! Foi cobrado na prova de delegado PCPB que aconteceu domingo passado. Por que não poderia ser cobrado na sua prova? Meus amigos, é tema antigo, mas é tema sempre relevante. O dano moral e o dano material são cumuláveis, porque são ligados a violências de integridades diversas. O dano moral afeta a integridade psíquica do sujeito e o dano estético a integridade física do sujeito. Então são cumuláveis. A partir de um mesmo ato eu posso pleitear todos esses danos, ok? Pois bem, isso aqui gera a responsabilidade civil, né? Se você ficar falando pasme e excelência nas suas petições, tá? Não vai passar essa vergonha no crédito, no débito e no Pix bancário, não. Por favor. Tô brincando. Brincadeira. Olha só. A gente tem aqui a responsabilidade civil. Então, eu consigo buscar o dano. Agora, olha pra cá. Olha pra cá. Se eu tenho conduta humana e rolou o dano, mas essa conduta, olha pra cá agora. Essa conduta não tem a ligação direta com dano. Isso aqui é o chamado rompimento do nexo causal ou rompimento do nexo de causalidade. Se você tem um rompimento do nexo de causalidade aqui, é óbvio que você não consegue a indenização. Sacou a ideia? É óbvio, se fizer isso, não me conta. É óbvio que você não vai conseguir a reparação. Roberto, e por quê? E por que que não vai conseguir a reparação? E eu quero dar uma pausa aqui
para dizer que eu me sinto extremamente lisonjeada. Tem um professor assistindo a nossa aula, quero mandar um beijo especial pro professor. A gente fica muito feliz com a participação, viu? Somos todos amigos, colegas de profissão, então eu me sinto extremamente lisonjeada de ter professor participando aqui da nossa aula. Um beijo enorme, viu? Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Quando é que a gente vai ter a questão aqui de dano, tá? De dano. Pessoal, olha só. Olha só. Nesse ponto, para rompimento do nexo de causalidade, a gente vai ter aqui o seguinte. Vamos ter a alegação de fortuito ou força maior. Fortuito ou força maior. Vamos ter culpa exclusiva da vítima. Culpa ou fato exclusivo da vítima. E vamos ter culpa ou fato exclusivo de terceiro. Tá? Culpa ou fato exclusivo de terceiro. Se você tiver um fortuito ou força maior, uma culpa ou fato exclusivo da vítima, uma culpa ou fato exclusivo de terceiro, é causa de rompimento do nexo de causalidade. Então, não haverá indenização, tá? Não haverá indenização. Agora, Roberta, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus. Vou tomar uma água aqui porque tá tenso. Enfim, né, gente? Enfim. Imagina você. Eu tenho um cachorro. Eu preciso abrir agora aqui porque eu preciso descontrair um minuto. Vamos lá. Eu tô passando mal. Olha lá. Quem é o doguinho mais perigoso do mundo? Pelo amor de Deus, Jorge Matheus. É o doguinho mais perigoso do mundo. Espera aí que eu vou achar. Doguinho mais perigoso. Não é minha cara, gente? É minha cara esse bichinho. Esse bichinho é minha cara. Doguinho mais perigoso do mundo. Eu tenho um doguinho mais perigoso no mundo, o Pinscher. E aí, esse doguinho, aquele cachorro com sorriso mais sem vergonha. E aí, o doguinho tá lá, né? Dentro da minha casa. E aí, eu chego com o carro e vou lá estacionar o carro, abro o portão, ele sai, morde a pessoa e arranca a perna da pessoa. Eu tenho responsabilidade, não tenho? Tenho. Isso está no artigo 936. Agora, imagina você que eu tenho o doguinho mais perigoso no mundo. Esse doguinho mais perigoso no mundo. E aí, você vai lá e fala, nossa, que lindo! E põe a mão
na boca do cachorro e o cachorro arranca sua mão. Nesse caso, a gente vai observar que existe um rompimento de responsabilidade. Porque eu, muito embora tenha responsabilidade objetiva sobre o cachorro, você agiu com culpa exclusiva. Então eu não tenho como responder por isso, né? Se você age com culpa em cima daquela situação, culpa exclusiva sua. Eu não tenho como responder por aquilo, eu não vou responder por aquilo. Tá bom? Então, beleza, né? Beleza. Aí, meu povo brasileiro, ó, vamos lá. Esses casos são casos de rompimento do nexo de causalidade. Isso aqui é muito diferente, de excludente de ilicitude. A excludente de ilicitude é uma situação não de rompimento, tá? Não de rompimento, mas uma situação de simplesmente dizer que o ato praticado não é excludente de ilicitude. O ato praticado não é ilícito. Ele tem uma excludente de ilicitude. Roberta. Então vamos ocultar. Vamos lá. Aí, o que acontece? A gente tem aqui uma situação, né, de excludente de ilicitude, mas que não necessariamente exclui a responsabilidade civil. Imagina, isso caiu em uma prova muito recente do exame de ordem, né? O carinha, acho que foi na última prova, no 33º. O carinha estava lá dirigindo o carro, para não atropelar a criança, ele jogou o carro para o lado. Quando ele joga o carro para o lado, a gente vai observar que ele bate no carro do lado, né? Para não atropelar a criança, ele bate no carro do lado. O dono do carro do lado vai cobrar a indenização? Vai. O ato praticado por aquele que desviou, né? Ele praticou um ato ilícito? Não, ele praticou um ato ilícito, porque ele estava tentando remover um perigo. Só que ele jogou o carro para o lado. Quando ele joga o carro para o lado, ele bate no carro do colega, ele vai responder por isso, pelo dano. Só que vamos ter a oportunidade de exigir daquela pessoa o regresso, tá? De dar àquela pessoa o direito de regresso. Então, como assim, Roberta? Vamos lá. Você já viu, tá? Que o rompimento do nexo de causalidade exclui a responsabilidade civil. A excludente de ilicitude não exclui, tá? Não exclui. Roberta, o que a gente tem aqui? Vamos lá. As excludentes de ilicitude não excluem a responsabilidade civil. Exclui somente a ilicitude. Roberta, eu vou responder? Vou, normalmente. O que exclui a ilicitude não exclui a indenização. Só que existem situações, tá? Existem situações. Prof, quais são as situações? Olha lá. Artigo 188. Primeiro,
legítima defesa, ou exercício regular de um direito, ou alguém que causar dano porque está removendo um perigo iminente. Isso aqui é o chamado estado de necessidade. Aí, a gente vai observar o caso da prova. Que foi, até eu falei na revisão de véspera isso, tá? Anterior. Eu tô dirigindo o carro aqui. Para não atropelar a criança, eu jogo o carro pro lado e bate no carro do coleguinha. Então, João dirigindo o seu carro, para não atropelar a criança, ele bate no carro da Maria. Ele está agindo em estado de necessidade. De igual forma, aquela pessoa que quebra o vidro do carro para tirar o cachorrinho de dentro do carro que está morrendo sufocado. Causou um dano, mas foi por um estado de necessidade. Ou aquela questão que caiu no exame de ordem, né? O João pega a bicicleta da Maria emprestada, tá lá pedalando, de repente visualiza uma pessoa agredindo uma moça e pedala bem rápido, joga a bicicleta em cima desse rapaz. E aí salva a moça da agressão. Agiu em legítima defesa. Ele quebrou a bicicleta que foi emprestada para ele. Ele causou um dano para a pessoa que emprestou a bicicleta. Nesse caso, ele vai ter que indenizar a pessoa que estragou a bicicleta? Vai ter que indenizar o dono da bicicleta? Vai ter que indenizar o dono da bicicleta. Roberta, e aí? Nesse caso, ele tem direito a alguma coisa? Claro, porque quando você responde em uma dessas situações, se aquele com o qual não foi, se aquele com o qual você causou dano não era o culpado daquela situação toda, você tem o direito de regresso em face do culpado. Então, nesse caso do carro, o João bateu no carro da Maria. O João vai indenizar a Maria? Vai. Só que o João, quando indenizar a Maria, ele vai agir em regresso contra quem? Contra o pai, os responsáveis do menor que deixaram o menor ali sozinho. Quando eu quebro o vidro do carro para tirar o doguinho de dentro do carro, eu causei um dano. Se o dono do carro foi quem, né, causou aquela situação, eu não vou ter que indenizar aquela pessoa. Não vou indenizar aquela pessoa. Porque eu só vou indenizar se aquele que sofreu o dano não foi o causador da situação. E mesmo assim, eu vou ter ação de regresso em face do causador. Então, o artigo 188, você sempre vai observar em conformidade com o 929 e o 930 do Código Civil. Se o lesado, né, aquele que sofreu prejuízo, não foi o culpado pelo dano, aí, meu amigo, vai ser feliz. Vai ser feliz. A gente vai observar que a pessoa que teve o dano vai ser indenizada por quem causou, mas quem causou vai poder agir em regresso em face daquele que foi o real culpado da história toda ali. Tanto é que no caso de legítima defesa, que foi o caso da bicicleta, todo mundo ficou chateado quando descobriu que a ação regressiva, né, a pessoa que pegou a bicicleta emprestada e jogou a bicicleta em cima do casal para salvar a Mariazinha, o dono da bicicleta vai cobrar o dano, né? E a pessoa que salvou a Mariazinha vai ter que pagar o dano. Mas ele vai agir em regresso contra quem ele defendeu. No caso da legítima defesa, você age em regresso contra quem você defendeu. Então, ele vai agir em regresso contra a Mariazinha. Tudo bem? Beleza? Volta lá no material. Então, excludente de ilicitude
não exclui a responsabilidade civil, tá? Não exclui a responsabilidade civil. Quando a gente fala de rompimento do nexo de causalidade, exclui a responsabilidade civil, que é o fortuito, a força maior, culpa exclusiva ou fato exclusivo da vítima, culpa exclusiva ou fato exclusivo de terceiro. Professora, aqui na culpa da vítima, e se for uma culpa concorrente? Culpa concorrente, ela é causa de rompimento de nexo de causalidade? Culpa concorrente é caso de rompimento de nexo de causalidade? O que você acha? Sim ou não? O que você acha? Bom, a culpa concorrente, como o próprio nome já diz, é um pouquinho de culpa daquele que sofreu o dano e um pouquinho de culpa daquele que causou o dano. A culpa concorrente não exclui a responsabilidade civil. O que exclui é exatamente a culpa exclusiva da vítima. A culpa concorrente, ela vai fazer com que o juiz verifique o quanto indenizatório a gente vai ter, tá bom? Então, cuidado com essa parte, porque é uma parte muito delicada. Se na sua prova for mencionado como excludente de responsabilidade civil, culpa exclusiva da vítima, ok. Culpa concorrente, não. A culpa concorrente vai fazer com que o juiz verifique o grau de participação da vítima e o grau de atividade daquele que causou o dano para verificar e valorar o dano, ok? Beleza? Volta lá. Temos que observar em tempo que, nesse caso aqui de excludente de ilicitude, pode haver denunciação da lide. Roberta, o que é a denunciação da lide? A denunciação da lide é a possibilidade de regresso. Então, o João, aliás, nesse caso aqui, bateu no carro da Maria. Maria ajuiza a ação contra o João. E o João pode denunciar a lide o responsável ali do menor, o pai. Ok? Tudo bem? Show de bola. Prof, o que mais de responsabilidade civil pode cair na minha prova? Vamos ao artigo 928, que é a responsabilidade civil do incapaz. Ai, professora, quem é o incapaz? O incapaz é aquele previsto no artigo 3º e no artigo 4º. O artigo 3º é aquele absolutamente incapaz e o artigo 4º é o relativamente incapaz, tá? O absolutamente incapaz, já sabemos, estamos cansados de saber, é o menor de 16 anos. O relativamente incapaz é aquele que tem entre 16 e 18, é o alcoólatra, é o drogado, é aquele que por causa transitória ou permanente não manifesta vontade ou o pródigo. O incapaz que causa dano para alguém, como que ele vai responder por isso, doutores? Vamos lá. Olha lá. O incapaz, quando causa um dano para alguém, vamos colocar ele aqui, ó. Quando o incapaz causa um dano para um terceiro, esse terceiro vai buscar reparação. Professora, esse terceiro vai buscar reparação em face de quem? Ele vai buscar reparação em face do representante. Ele vai buscar reparação em face do representante. Tá? Agora, prof,
Se o representante não pagar o dano porque não teria obrigação ou porque ele não tem meios suficientes para pagar, aí eu cobro do incapaz. Então, é possível que o incapaz responda por um ato praticado? É possível. É possível que o incapaz indenize alguém? É possível? Tranquilinho, tranquilinho. É possível que o incapaz indenize alguém? Sim. Só que primeiro eu tenho que cobrar de quem? Eu primeiro tenho que cobrar do representante. Se o representante não fizer, aí a gente vai atrás do incapaz. Então, a gente pode afirmar que a responsabilidade do incapaz é uma responsabilidade, o quê? Subsidiária. Roberta, o que é uma responsabilidade subsidiária? É aquela responsabilidade na qual a gente só chega naquela pessoa se não der certo uma anterior. A responsabilidade do incapaz é subsidiária, porque quando o incapaz causa um dano a alguém, a gente tem que lembrar que o representante vai pagar por isso. Se o representante não tiver condições ou não tiver obrigação de fazer, naquele caso, aí a gente se volta contra o incapaz, ok? Então a responsabilidade do incapaz é o quê, pessoal? É subsidiária. Eu sempre falo que a última vez que a FGV tentou cobrar isso aqui na prova da OAB, ela teve que anular a questão, porque a questão não ficou bem formulada. Então, pode ser que volte aí algo nesse sentido para vocês, tá bom? Vamos lá. Outro artigo de responsabilidade civil que pode estar na prova de vocês é o artigo 932, que trabalha a responsabilidade civil por ato de terceiro. Prof, o que é que esse artigo fala? Vou botar aqui no nosso Código Civil. Vamos lá. Olha só, o Código Civil diz o seguinte. Opa! Agora eu não sei voltar a tela. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui, porque senão vai ficar muito petititinho. Deixa eu aumentar. Como é que aumenta isso aqui, gente? Vai ficar muito petititinho. Deixa eu aumentar de novo aqui. Apertei um botão errado. Vamos lá. Agora vai. Olha só. Agora eu também não posso nem mexer aqui na tela. Vai. Olha só. Artigo 932. Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil. São atos praticados por terceiro. Tipo, professora, eu tenho ali uma pessoa que praticou um ato. Tipo, aquele pai que foi lá na concessionária da Audi e levou a filhinha dele, acho que 5 anos de idade. Isso foi na China, tá? E aí, a menina foi lá e desenhou um monte de casinha e nuvenzinha e solzinho na lataria dos carros que estavam lá. E aí, o que você faz nessa hora? Né? O que você faz nessa hora? Ignora a existência da criança e fala, ô criatura, eu não tenho nada a ver com isso. Né? De quem é essa criança aqui? Sei lá de quem é essa criança. Aí, o outro caso, porque um dia, eu sempre falo, né? Um dia você é jovem, no outro dia você está cheirando amaciante no supermercado. O casal foi pro supermercado com a filha. Tava lá cheirando amaciante, de repente, a filha taca fogo no supermercado. Liga um fósforo e taca o fogo em cima do álcool. Zéu, 70%. E aí, o que você faz? Os pais respondem pelos atos praticados pelos filhos, inclusive está em consonância com o próprio 928, que a gente acabou de ver. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados, que se acharem nessas condições, o que também está condizente com o 928,
porque o tutelado e o curatelado são incapazes. O empregador ou comitente por seus empregados serviçais prepostos no exercício do trabalho que lhes competiram em razão deles. Já caiu uma questão de um cara que era dono de uma loja, que era uma loja familiar, e a funcionária dele agrediu verbalmente um rapaz, um encarregado que estaria indo lá entregar alguns produtos da loja. E aí a prova queria saber, essa pessoa, quem é que responde pelo ato dessa pessoa? O dono da loja. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, por seus hóspedes, moradores e educandos. Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. Né? Ganhou o colar de pérolas do boy, só que descobriu que o boy era o boy da quebrada, né? E aí ele furtou o colar. Então responde também. Isso aqui é uma responsabilidade pelos atos de terceiros, ok? Prof, e nesse caso aqui, como é que fica? Tá todo mundo, pessoal, vendo aí as questões, né? Como é que fica? Bom, aqui a gente vai observar que o 932, ele fala o seguinte. Vamos fazer um esqueminha aqui. Os pais respondem pelos filhos. Os tutores e os curadores pelos tutelados e curatelados. Tá? O empregador ou, vou botar o barrinho aqui. O empregador ou comitente pelos atos praticados pelos empregados serviçais prepostos. Parem de falar da maldita da minha cadeira. Tá? Também os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos hóspedes moradores e educandos. Tá? Bom, tava tentando ajudar, prof. Eu fico de olho no chat, eu fico vendo vocês aí, ó, quebrando pau, reclamando, rindo de mim, falando mal do coleguinha, brigando. E eu fico aqui, ó, só dando os prints. E eu bloqueio mesmo. Mentira, bloqueio não. Só alguns. Só às vezes. Então, olha só. Se essas pessoas aqui... Olha o caminhão da aprovação passando na sua rua! Se essas pessoas aqui causam dano, quem é que responde por esse dano? Eu vou deixar vocês tudo com o tímpano estourado. Só que esse artigo 932, ó, o povo pedindo emprego para mim. Logo eu. Olha só. Aqui, você tem que lembrar que o 933 fala que essas pessoas indicadas aqui, de amarelinho,
respondem objetivamente, possuem a responsabilidade civil objetiva. É por isso, Brasil, que o dono da loja lá, do estabelecimento, vai responder, ainda que ele não tenha tido culpa no ato da funcionária dele. É por isso que o pai e a mãe vão responder pelos atos dos filhos, ainda que eles não tenham tido culpa. Tá? Então, a responsabilidade dessas pessoas indicadas aqui em amarelo é uma responsabilidade objetiva. Professora, quem é que diz isso? O artigo 933. Tá? 933. Mas, professora, esse povo pagou. Eles pagaram. Quem paga, presta atenção aqui, ó. Agora olha para cá. Quem paga pode agir em regresso contra quem causou o dano. Menos uma pessoa. Menos uma pessoa. Quem? Deixa eu pegar o roxinho aqui. Quem paga pode agir em regresso. Então, o dono da loja pode agir contra a funcionária? Pode. Pode. Menos os pais. Porque dessa galera aqui, só pode agir em regresso esse povo aqui. Os pais não podem agir em regresso. 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 Se você errar isso, vou dar na sua cara. Vou chamar a Raquel para ir aí na sua casa, esfregar sua cara no chapisco e te chamar de burro. Então, se o pai paga o dano do filho, ele não vai cobrar o filho, gente. Agora, o dono da loja vai cobrar a funcionária? Óbvio. Óbvio. Tá bom? Dá o print nessa tela, porque essa tela aí é categoria. Os pais não podem agir em regresso. Os pais não podem agir em regresso. Os pais não podem agir em regresso. Um beijo pro meu ex-aluno Nicolas, da Católica, da Universidade Católica de Brasília. Quanta saudade eu sinto da Universidade Católica. Nossa! Era tão bom. Lecionei lá por tantos anos. Então, vamos fechar? Responsabilidade civil? Vamos fechar? 2 artigos que eu sempre falo. 2 artigos que eu sempre falo. 2 artigos que eu sempre falo. Raquel foi pra boate com a Blasucci. Raquel já está encrencada porque foi para a boate com a Blasucci. O que está acontecendo? Que eu não estou sabendo. Vamos lá. Dois artigos que eu amo. Acabou a aula. Mentira. Mentira. É mentira. Deixa eu botar aqui mais um slide. Vamos lá. 2 artigos. 937, não. 930 e... Ai, agora deixa eu lembrar aqui. E 37 e 938.
tá? O prédio tá lá. E cai um piloco do prédio na cabeça da pessoa. O piloco que eu digo é um pedaço do prédio, uma pastilha, né, do prédio, um revestimento do prédio, caiu na cabeça da pessoa. Isso aqui é a responsabilidade pelo edifício em ruína, tá? Responsabilidade pelo edifício em ruína. Roberta, quem é que responde quando o edifício ou construção estiver em ruína e pela falta de reparo cai na cabeça da pessoa? O dono. Isso aqui caiu na última prova. Tá? O dono do prédio. Até o examinador colocou uma questão assim, e o prédio que é do fulano que foi alugado pelo ciclano. O ciclano responde ou não responde? Quem responde é o dono. Agora, o edifício que vem o doidinho aqui e coloca o jarro de planta. Quem responde? Aí entra a regra do 938. É aquele que habitar. Então, coisas caídas ou arremessadas que causem um prejuízo, quem é que vai responder? Aquele que habitar. Perfeito. Aquele que habitar, tá? Aquele que habitar o prédio. E quem é que habita o prédio? Pode ser o dono, pode ser aquele que aluga, pode ser aquele que é o comodatário, que tá com o bem ali emprestado. Pode ser qualquer pessoa. Roberta, e se não der para identificar de onde saiu o jarro que caiu na cabeça de Jeremias aqui embaixo? Como é que vai funcionar isso? Caiu aqui na cabeça da criatura. Rachou a cabeça dele. Não sei de qual andar saiu. Não sei de qual apartamento saiu. Quem responde? Todo condomínio responde. Todo condomínio responde, ok? Então, eu só vou cobrar do condomínio se não der para identificar de onde a coisa saiu. Se der para identificar de onde a coisa saiu, a gente cobra daquela pessoa. Mas Roberta, e depois que o condomínio paga, ele pode agir em regresso se descobrir de onde a coisa veio? Sim, claro. Sim, claro. Ok? Para a gente fechar de verdade, eu quero te mostrar um artigo, que foi um caso que foi cobrado na prova, no exame de ordem, em relação a um motorista e a empresa de ônibus. Muita gente ficou na dúvida, mas por que a empresa de ônibus responde junto com o motorista? Vamos lá. Artigo 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado.
E se essa ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Beleza. Todos responderão solidariamente pela reparação. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas do 932. Quem são as pessoas do 932? Aquelas pessoas que a gente falou aqui, ó, da responsabilidade civil por ato de terceiro. Então, quando a gente fala desse caso aqui da responsabilidade civil por ato de terceiro, nós temos também a modalidade de responsabilidade solidária, tá bom? Lembre-se que a solidariedade nunca se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. Certo? E esse foi o nosso encontro de responsabilidade civil, tá? É um caso de amor com o direito civil. Responsabilidade civil sempre cai ali dispositivos, letra da lei, sobretudo essas questões práticas do 929, 928, 29, 30, 31, 32 e seguintes. Nós falamos muitas questões que podem estar na prova de vocês sobre responsabilidade. Eu sugiro a leitura do artigo 927 ao 954, bem como 186, 187 e 188, que trabalha a parte de ato ilícito. Ok? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Estamos juntos. Onde tem solidariedade, pode ter chamamento? Pode ter chamamento. Tá bom? Um beijo, beijo, beijo para vocês. E sigamos. Amanhã não teremos encontro. Não de neve, tá? Na sexta-feira a gente volta com os nossos 2 últimos encontros para a gente fechar direito civil e acertarmos as 7 questões. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Durmam bem. Cuidem-se. E descansem, aproveitem a noite para descansar. Nada de deitar e ficar no celular vendo o Instagram, igual a prof faz. Tem que ter o hábito de deitar e dormir. Beijo. Amo vocês. Tchau.